esboçado alguma coisa. Isso aqui é confiável. Bom, a gente percebe que é um edifício cujo caráter em nada coincide com aqueles outros que nós vimos, ou que vimos pelo menos de longe na torre de TV. Né? Esse é um edifício que foi feito posteriormente à fundação de Brasília, então vocês devem imaginar num momento de dívida, né? Todos esses grandes palácios que consumiram toda a dívida externa que a gente paga até hoje, não sobrou tanto dinheiro em caixa para a construção da universidade. E a cada ano que se passa é um ano letivo perdido numa universidade. Então é um edifício, deveria ser um edifício construído muito rapidamente e a um baixo custo. Feito por aquele arquiteto que simplesmente desenhou, projetou essa imagem moderna de país pela via da arquitetura do eixo monumental que nós vimos, depois veremos novamente. Então coube ao Niemeyer fazer um projeto que, no mínimo paradoxal, que é como elaborar um projeto caracterizado pela liberdade da forma a partir do uso da pré-fabricação. Isto é, a fabricação do artefato pré-fabricado pressupõe a ortogonalidade, uma certa racionalidade formal para ser fabricado em série, a um custo razoável e assim por diante. Então, invariavelmente, quando o arquiteto acaba tendo que se utilizar dessa tecnologia, mas mesmo assim manter aquilo que caracteriza a obra dele, que é a forma, essa curva vai aparecer de uma maneira muito mais distendida do que na Catedral de Brasília, ou no próprio Congresso Nacional, ou nos pilares, porque para essa forma serial acabar assumindo uma curvatura, ela tem que ser uma curvatura muito, muito aberta. Mas, se eu não me engano, acho que tem 600 ou 700 metros. Tem o comprimento da marquise do Parque do Ibirapuera. Eu fiz a análise desses comprimentos naquela aula lá que a gente deu no sábado. Né? E assim como eu falei para o pessoal no ônibus, isso aqui, na verdade, era a esperança da perpetuação do ideal intelectual desse mundo novo que seria constituído a partir do desenho da arquitetura e do urbanismo no meio do Planalto Central. Isto é, as cabeças pensantes que iam habitar essa nova cidade para o mundo, não uma nova cidade para o Brasil, deveriam ter o seu locus de conhecimento aqui nessa universidade, criada por uma equipe capitaneada pelo Darcy Ribeiro, onde o Oscar Niemeyer, durante alguns anos, chegou a ser inclusive, assumiu o papel que a Paula assume na FMU hoje, sem querer comparar, mas o Oscar chegou a ser o diretor dessa universidade. É uma coisa paradoxal, né? E diversos professores têm tiveram, né, participação nos projetos aqui dos outros edifícios. E é interessante notar, isto é, como que esse projeto se dá do ponto de vista do partido. Isso é foto ou é filme? Filme. Mas para que é? Para YouTube, essas coisas? Não, pode ficar tranquilo. A explicação é interessante, precisa guardar. Não acusação, não. Não era até agora. Não, Você deu a ideia, agora a gente vai comercializar. Mas todo projeto, mas principalmente esse, ele é passível de ser compreendido de uma maneira melhor pela planta e pelo corte. E é fundamental a gente entender o corte desse edifício. O terreno cai sutilmente, quer dizer, ele cai bem para lá, mas como a área é muito grande, a nossa percepção não lê essa caída com tanta evidência. E o programa cresce mais para baixo. A gente vê, nós entramos pelo nível da rua numa cota mais baixa, isso aqui é quase como se fosse um subsolo, mas na verdade não é, ele vai aflorar depois na cota do bosque que está lá, que vai abrir para a reitoria e para a biblioteca. E aqui basicamente funciona da seguinte maneira: nós temos embaixo, imaginando isso num pote como um pote, né? Originalmente tinha uma trave aqui no meio também que o Oscar ia apoiar umas abóboras para fazer uma sombra. Existem maquetes daqui muito interessantes, também dá para achar em livro, internet, essa coisa toda. Onde nos andares de baixo eu tenho salas de aula sanitárias, coisas do gênero, e em cima também salas de aula. Entretanto, como essa sala está no andar de cima, as salas maiores podem virar grandes teatros, isto é, o púlpito do professor está numa cota lá mais baixa, isto é, na cota do nível de baixo, e o cara entra pelo nível de cima. Então, se a gente abrir algumas portas, é capaz da gente achar uma... É sempre bom voltar. Eu vim a primeira vez para cá em 94, já fazendo 15 anos, na Copa do Mundo, por exemplo, que o Baggio bateu o pênalti para fora. Eu vi o Baggio errar o pênalti por isso. Dormi uma semana, Então, eu acho que foi interessante no sentido de
imagina um aluno de primeiro ano, eu li lá uma placa, visita para o Brasil, nunca conheci, não sabia o que era arquitetura moderna. Niemeyer, ele certamente, um dos motivos que me fez gostar ainda mais da arquitetura e fazer da docência uma missão, inclusive, né? Ai. De no primeiro ano da escola ter acompanhado a Copa do Mundo nesse edifício, ter dormido, assim, ter convivido de maneira visceral com uma arquitetura hostil. A arquitetura moderna é hostil, poucos conseguem estabelecer uma dimensão de afeto com uma coisa que o tempo inteiro está brigando com você. É diferente do conforto da arquitetura barroca, né, que está o tempo inteiro querendo agradar os olhos do indivíduo, do não letrado, digamos assim. Para você se formar para gostar da arquitetura moderna, você tem que ser arquiteto mesmo, de verdade. Né? Eu acho que olhar essas coisas no tempo, quase como ruínas modernas, imagina, uma cidade que há 50 anos atrás era o evento arquitetônico mais moderno no mundo, hoje é uma ruína. Né? Como é as pirâmides do Egito, é uma loucura. E no fundo, se existe uma coisa que o monumento é fadado, é ser ruína. Aquilo que a casa da tia não vai ser ruína, ela vai ser demolida. A história vai passar por cima. Agora, isso certamente, daqui 500 anos, vão ser as ruínas modernas do jaçamento. Eu falei um pouco disso na aula, no passado. Muito bom. Vamos.